O que fazer para ter um sistema imune funcionante, eficaz e que realmente lhe capacite a enfrentar as várias infecções do dia a dia? O sistema imune serve para nos proteger de infecções de vírus, bactérias, fungos, principalmente. Existem algumas outras funções, como produzir anticorpos contra algumas proteínas, alguns tipos de estruturas, que é um efeito de lixeira no nosso organismo. Então, o sistema imune tem essa segunda função. Mas hoje vamos tratar de como melhorar o seu sistema imune, como deixá-lo a ponto de bem combater as infecções que estão ao nosso redor. Sejam elas vírus, sejam elas bactérias, fungos e outras. E notem que eu falo sistema, portanto não é um órgão, não é uma célula, não é um anticorpo específico que nós estamos tentando fazer com que esteja estimulado, esteja a mil para nos defender. E sim é um sistema como um todo. Portanto, não há uma situação em que você possa atuar de uma maneira apenas e esta maneira, por sua vez, irá tornar todo o seu corpo saudável no que diz respeito às suas defesas. É um conjunto da obra que fará com que essas coisas aconteçam. E é isso que nós veremos a partir desse momento. Em primeiro lugar, uma boa alimentação. Uma alimentação equilibrada, com boas fontes de proteína de alta qualidade, pode ser as carnes, se você é vegetariano ou vegano, pode ser as fontes de proteína vegetal, com o cuidado de que algumas vitaminas, principalmente a B12, não existem nos vegetais, pelo menos em quantidade que se possa realmente dizer que a pessoa esteja protegida da deficiência dessas vitaminas. Assim, não queremos ver crianças, principalmente, desnutridas, porque isso fará com que elas tenham uma suscetibilidade maior à infecção. Segundo, os exercícios. Exercícios físicos, principalmente aeróbicos, estão mais que comprovados como trazendo saúde para o seu sistema imune. Doentes crônicos, em terceiro lugar, têm uma suscetibilidade toda especial às infecções. Diabetes mellitus, insuficiência renal, problemas crônicos do fígado, reumatismos, a parte de lúpus, artrite, espondilites, todas são condições que podem por si só diminuir o funcionamento do sistema imune. Portanto, quem tem esse tipo de doença em tratamento deve tentar conseguir o melhor controle possível para que então não esteja exposto a essas situações de infecção. Principalmente em relação às doenças respiratórias, de transmissão pela via respiratória, vírus respiratórios, por exemplo, influenza, o coronavírus e vários outros. A pessoa não deve fumar. O tabagismo ocasiona uma diminuição das defesas das mucosas a partir da região da laringe até os pulmões, traqueia, brônquios, porque existe um mecanismo de pequenos pelinhos, de cílios que se chama, e esses estão se movendo o tempo inteiro, trazendo, com a tendência de trazer as impurezas que a pessoa respira, do próprio cigarro, se fosse o caso, trazendo até a garganta. E da garganta, isso seria deglutido, então, vai ao ácido do estômago e tende a desaparecer. O problema é que em quem fuma, esse movimento ciliar dos pelinhos simplesmente desaparece. A célula sofre uma transformação. Então, quem fuma está mais suscetível às infecções respiratórias, dentre os outros tantos problemas do fumo que conhecemos. Álcool deve ser ingerido em moderação, é um outro item importante. Excesso de álcool altera o funcionamento do fígado, que passa a produzir menos proteínas, várias delas necessárias para o bom funcionamento do sistema imunológico. Hoje em dia sabemos, sono é uma situação que, quando prejudicado, pode trazer deficiência muito grande no funcionamento do sistema imune. Portanto, período de sono adequado e tratando sempre que houver algum tipo de síndrome de apneia do sono, aquelas paradas de respiração, a questão de pessoas que roncam em excesso, diminui a taxa de oxigênio no cérebro e isso tem várias repercussões no organismo também.
Muitos desses germes são transmissíveis pelo contato. Então, o contato mais frequente é da mão da pessoa, seja com cédulas de dinheiro, moedas, trinco de porta, o corrimão do ônibus, cumprimentar outra pessoa com a mão. Qualquer uma dessas situações está transmitindo, então, por contato direto, um germe que possa ocasionar doença. Portanto, a consequência lógica disso é manter as mãos sempre limpas, asseadas, lavar as mãos frequentemente, muito importante. Outra situação extremamente comum e que diminui muito o sistema imunológico nas suas defesas, a questão de estresse emocional. Claro que o ideal seria nós podermos controlar isso de uma maneira quase mágica, é fácil falar, muito difícil de fazer, mas existem alguns comportamentos da pessoa que fazem com que o nível de estresse diminua. Por exemplo, aulas de yoga com meditação, próprias aulas de meditação, muita gente gosta de fazer meditação, existem várias técnicas para isso e está comprovado cientificamente que funciona muito bem no sentido de redução do estresse. Afora isso, procurar profissional, terapias cognitivo-comportamentais, por exemplo, tem funcionado bastante bem em diminuir o nível de estresse e muitas vezes os sintomas que acompanham o estresse, que são os sintomas de depressão. A própria depressão também diminui bastante os sistemas de defesa da pessoa, existem células especiais chamadas NK, são as células assassinas naturais, que são assassinas, na verdade, contra células de tumor, câncer e contra vírus. Se essas células não estão funcionando bem, estamos mais suscetíveis a essas situações. E essas células deixam de funcionar quando a pessoa está com depressão. Portanto, tratar a depressão adequadamente, procurar o profissional da área, psicólogo, psiquiatra, é extremamente importante para melhorar o sistema imune. Muito se fala da parte de vitaminas. Vitamina C, vitamina D, outros suplementos. O fato é que, do ponto de vista científico, muito pouco está comprovado nesse sentido. Vitamina D muito reduzida, pessoas que nunca pegam sol, pessoas que estão sempre dentro de casa, ou pessoas que moram nas maiores latitudes do globo, principalmente no hemisfério norte, tem invernos muito rigorosos, essas têm vitamina D muito baixa no organismo. E isso faz com que, então, o sistema imune de defesa não funcione bem, essas pessoas devem tomar algum suplemento. Excessos de vitamina, seja D, C, A, qualquer outra, não tem boa resposta do organismo e não há nenhuma comprovação científica que aumentem ainda mais o sistema de defesa da pessoa. Já o uso de compostos com vitamina contendo altas doses da vitamina C, por exemplo, entre outros suplementos, tem seu uso muito questionado pela ciência. Não há estudos bem feitos em que se possa ter uma noção clara de qual nível de proteção que esses suplementos podem conferir às pessoas. No entanto, eu vejo que muita gente utiliza, não fazendo mal, pelo menos, não vejo problema maior de utilizar, mas sabendo que não confere um grau de proteção que seria desejável. Me refiro, por exemplo, a este aqui, só um exemplo que eu tinha aqui em casa, alguém nos deu, e dizendo que, não, antes de viajar, se for pegar um avião, algo assim, não deixe de utilizar, porque vai lhe proteger de gripes e resfriados que possa pegar na viagem. Este aqui, por exemplo, tem um choque de vitamina C, com mais 13 vitaminas, minerais e ervas. Além disso, tem zinco, selênio, manganês e magnésio. Todas substâncias que não têm comprovação conferindo proteção ou melhorando o sistema imune, embora é o que está aqui na embalagem. Este é um produto que ajuda a dar sustentação para o seu sistema imune. E embaixo, por ser obrigatório, este tipo de afirmativa não foi comprovada pelas autoridades de saúde. Então, você vê que é uma situação comum e que, infelizmente, nem sempre pode ser utilizada com todas as vantagens que a gente gostaria. Existe também a possibilidade de se utilizar alguns suplementos. Dos mais importantes que estão no mercado, com certeza eu posso pensar o beta-glucan. Beta-glucan é um açúcar, um carboidrato da parede de algumas bactérias, de plantas, e que foi extraído no início para substituir antibióticos na produção
extensiva de animais. Vocês sabem que esses animais, principalmente quando estão em cativeiro, eles podem sofrer doenças que se disseminam rapidamente e por isso se usa antibióticos profiláticos, antes que haja doença. Com o uso de beta-glucan, esses antibióticos não são necessários porque o beta-glucan estimula o sistema imune de defesa, seja de aves, camarões, gado, e se sabe também dos seres humanos. Então, eu tenho usado em vários pacientes, funciona bem. Pessoas que têm, por exemplo, herpes de repetição, podem utilizar e se tem uma boa resposta no sentido de fazer com que essas infecções não mais aconteçam. Por último e importante, uma mensagem de que não se deve tratar o mensageiro, ou seja, a febre é só um sintoma da infecção. Se nós tratarmos de imediato uma febre que acontece a 37 até 38 graus, com poucos sintomas pela pessoa, nós estamos diminuindo a taxa de produção de anticorpos do organismo. Ou seja, o termostato que nós temos no hipotálamo, na base do cérebro, diz para o corpo, aumente a temperatura para aumentar o metabolismo, aumentar a produção de anticorpos e de várias outras moléculas de proteção. Se nós tratarmos imediatamente a febre, esses mecanismos ficam embotados, eles não vão acontecer. Então, a solução para isso, eu recomendo tratar a febre apenas acima de 38,5, 39 graus, ou, é claro, se a pessoa está muito sintomática, se sente muito mal, muito prostrada com aquela febre. Para cada grau de temperatura que aumenta acima de 36,5 graus centígrados, que é a nossa temperatura usual, média do corpo humano normal, nós temos um aumento em 20 vezes das taxas de anticorpos. Portanto, de 36,5 a 37,5, 20 vezes. 37,5 a 38,5, febre, mais 20 vezes. Ou seja, é exponencial. Então, vale a pena aguardar e deixar o organismo reagir ao natural. Com essas dicas, você estará bem protegido e terá condições de bem se defender da maioria das infecções que acontecem no nosso meio. Este vídeo, com certeza, será de benefício, mas você tem que seguir as instruções. De nada adianta eu aqui dar essas dicas e o pessoal não seguir. Achar que uma pílula mágica ou um tratamento natural oferecido na internet, em geral caro, pode resolver todas as situações. É um conjunto de medidas e todas elas sendo satisfeitas, você com certeza estará no melhor da sua saúde.